Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andréia, vou ficar com vocês agora esse segundo bimestre. O professor Betão, ele tirou umas licenças e ele só volta em agosto. Então, eu vou ficar com vocês agora esse período do segundo bimestre, tá? Bem, como ele havia me falado, vocês estavam vendo a Revolução Francesa. Então, eu vou comentar algumas coisinhas com vocês sobre isso. A Revolução Francesa, ela foi muito importante e ela marca a nossa divisão da história. A partir da Revolução Francesa, a gente começa a contar a idade contemporânea, de tanto que ela influenciou. Revolução é uma coisa que uma coisa que acontece que muda totalmente a vida da população, a vida social, a vida econômica, e isso que aconteceu na França, tá? Como vocês viram, os antecedentes da Revolução. Eu coloquei para vocês duas imagens importantes, né, da época. Uma é o primeiro e o segundo estado estão pisando em cima do terceiro estado, que é o povo, né? Aqui, nessa outra, o povo é esse senhor, e aí o primeiro e o segundo estado, eles estão assim nas costas, ou seja, quem está segurando toda a sociedade é o terceiro estado. Como vocês viram, então, a sociedade era dividida em três estados. O primeiro com o clero, o segundo com os nobres e o terceiro com os trabalhadores, a burguesia. E quem sustentava o primeiro e o segundo eram os trabalhadores. Então, o que acontece aqui? Eles que vão pagar os impostos e muitas vezes eles para pagar o imposto, eles ficavam até sem comer. Era uma miséria muito grande. Então, por conta disso, eles vão fazer uma revolta. E essa revolta dura 10 anos, tá? E nessa revolta, a gente tem a monarquia constitucional, o período da Convenção Nacional e o período do Diretório. Quando é a monarquia, a gente tem três turmas lá: os jacobinos, os gerondinos e a planície. Então, esses grupos, eles tentam um acordo, só que o rei, ele não cumpre o acordo. Então, acaba que eles retomam a revolução. Então, ó, a gente tem um período que é o período que a gente chama do período das assembleias. Então, a gente tem assim, um momento que o rei faz uma reunião, uma assembleia, e eles então entram nesse acordo. Só que o rei não cumpre e acaba estourando outra revolta. E aí, nessa outra revolta, eles fazem uma nova assembleia, que é a assembleia que a gente chama de estados gerais. Então, eles chamam o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Só que daí eles vão votar pelo aumento dos impostos. Aí o terceiro estado, que era 97% da população, não aceita o aumento dos impostos. Eles querem que o segundo estado e o primeiro também paguem impostos. Mas eles fizeram uma tramóia lá que, assim, que o voto seria um por estado. Aí, quer dizer, o primeiro e o segundo estado tinha um cada um, o terceiro estado um voto apenas. Então, ele ia sempre sair perdendo. Então, eles vão fazer uma outra revolta. E nessa outra revolta, acaba que a gente tem ali praticamente, então, a revolução, tá? Aí, sim, a gente tem a queda da Bastilha, que é um dia 14 de julho, né, de 1789. A Bastilha era um lugar que tinham presos políticos, então eles invadem a Bastilha e libertam os presos, e isso a gente tem, então, o grupo chamado jacobinos, que eram mais radicais, eles assumem o poder, né? E esses jacobinos, então,
eles vão, a gente chama de terror jacobino, um período de terror. E eles vão perseguir todos que eram contra eles. Então, praticamente, eles vão fazer ali uma ditadura, né? Se não é a favor dele, eles mandavam matar na guilhotina. Nessa época, o que matava, assim, a rainha, o rei, né? Todos morriam na guilhotina. E aí, gente, nessa briga e tal, acontece que os gerondinos, que eram a favor mais dos burgueses, eles vão conseguir assumir o controle de novo. Então, os jacobinos perdem e aí os gerondinos, é uma reação gerondina e eles ganham essas batalhas. E nessa guerra, eles vão implantar um negócio que a gente chama de diretório, que vai ser assim, vai ser dirigido, né, por vários diretores, vamos por assim. Só que imagina assim, se a nossa escola é governada por vários diretores, um fala uma coisa de manhã, outro fala outra coisa à tarde, outro fala outra coisa à noite, ou seja, não deu certo também. Só que nesse momento apareceu um cara muito esperto, chamado Napoleão Bonaparte. E o Napoleão, com 24 anos de idade, ele já era já tinha o maior cargo no exército, ele já era um general. Então, Napoleão, ele vai fazer o quê? Ele vai assumir o controle da situação, e aí vai chegar um período que a gente chama de período dos cônsules, né? Do consulado. E esse período do consulado, Napoleão é o cara que realmente manda. E foi um período mais calmo, porque daí ele consegue dar uma organizada na França, tá? E é uma coisa importante porque ele faz um código civil, ele vai fazer uma declaração dos direitos do cidadão, garantindo a propriedade, ou seja, ele vai fazer várias modificações ali que vai agradar a toda a população. Bom, então, pessoal, para a gente concluir essa fase, né, de 10 anos da Revolução, a gente tem que lembrar sempre que o lema deles, que era igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, eles foram realmente feitos, mas assim, não afetou diretamente o trabalhador, mas começou a ter ali uma garantia de direitos, né? Então, eles fazem essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, e no princípio que todas as pessoas são iguais perante a lei. Isso foi muito importante, era uma mudança de pensamento muito grande. E outra coisa, acabou com aquele absolutismo. Lembra no ano passado, vocês estudaram isso, absolutismo, o rei manda e todo mundo obedece. E então agora acabou essa história. Agora o rei, o governante, o imperador ou o que for, ele tem que obedecer à lei. E aí isso vai influenciar assim muitos países a terem as suas constituições, a terem assim a sua liberdade. Então o que acontece aqui? Napoleão ele vai se intitular, ele vai fazer um golpe chamado 18 Brumário e ele vai se intitular o rei. E a partir daí, ele vai governar e ele vai conquistar uma boa parte da Europa. E o que ele mais queria era derrotar a Inglaterra. Só que ele não consegue derrotar a Inglaterra. Ele faz várias coisas ali, faz o bloqueio continental, ele ameaça todos os países que se fizer um compromisso com a Inglaterra, vai acabar sofrendo, né, com a sua guerra, tal, sendo devastado. Inclusive o Portugal, o rei de Portugal foge aqui para o Brasil nessa época, de medo, né, do Napoleão. Então é uma história bem legal isso daí. Eu vou parar por aqui e na próxima aula eu vou continuar e vou falar mais sobre o período napoleônico, tá? Eu vou mandar para vocês um texto pequeno e algumas questões para vocês responderem no Forms, tudo bem? E qualquer coisa, agora vocês podem falar comigo, mandar mensagem, que eu
o que eu puder, eu vou respondendo. E brevemente a gente vai estar na escola, tá? Então, um beijo da professora e até a próxima.